Jejum da Alma, o Código das Alergias Alimentares, Débora Moraes. Capítulo 5. Sensibilidades e intolerâncias alimentares. Integração entre biologia, memória e autorregulação. As sensibilidades e intolerâncias alimentares configuram fenômenos multifatoriais que interagem de forma dinâmica ao longo da vida. Evidências contemporâneas demonstram que essas condições envolvem adaptações duradouras na função da barreira intestinal, na regulação imunológica e na composição da microbiota. Estudos recentes demonstraram que alterações epigenéticas em genes relacionados à integridade das junções epiteliais intestinais, como Claudin-1 e ocludina, estão associados ao aumento da permeabilidade intestinal e a maior exposição do sistema imune a antígenos alimentares. Essas alterações podem predispor tanto crianças quanto adultos a estados persistentes de hipersensibilidade alimentar, favorecendo inflamação crônica de baixo grau. Paralelamente, pesquisas indicam que modificações na metilação do DNA e linfócitos T regulatórios comprometem a tolerância oral a proteínas alimentares, estabelecendo um elo funcional entre herança epigenética, ambiente e desenvolvimento de alergias adquiridas. A microbiota intestinal ocupa posição central nesse processo adaptativo. Reduções na abundância de espécies associadas à manutenção da mucosa intestinal e à produção de metabólitos anti-inflamatórios têm sido consistentemente associadas a reações adversas alimentares. Em contrapartida, estratégias nutricionais estruturadas, incluindo protocolos de jejum intermitente, demonstraram aumentar a diversidade microbiana e a produção de ácidos graxos de cadeia curta, favorecendo a restauração da tolerância imunológica e da homeostase intestinal. Avanços em metabolômica contribuíram para elucidar mecanismos bioquímicos mais específicos envolvidos na rejeição alimentar. Estudos indicam que alimentos desencadeadores de hipersensibilidade alteram vias metabólicas relacionadas ao triptofano e ao butirato, modulando diretamente a função de células dendríticas e influenciando o equilíbrio entre respostas T-helper-1 e T-helper-2. Esses achados oferecem uma base detalhada para a compreensão da resposta imunológica exacerbada frente a determinados alimentos. Evidências emergentes sugerem ainda que microRNA circulantes derivados do intestino e do tecido adiposo atuam como mensageiros epigenéticos sistêmicos, integrando a genética, microbiota e metabolismo celular na regulação das respostas alimentares. Além dessas dimensões bioquímicas e imunológicas, investigações em biofísica celular demonstraram que processos biológicos são acompanhados por interações bioelétricas e eletromagnéticas mensuráveis, associadas à atividade molecular e celular. Moléculas alimentares possuem propriedades físico-químicas, que influenciam sua interação com receptores, canais iônicos e vias de sinalização. Embora esses fenômenos sejam primariamente explicados por mecanismos químicos e bioelétricos, estudos em biofísica sugerem que a organização molecular dos alimentos pode modular respostas celulares, especialmente em sistemas altamente sensíveis, como o imunológico. Neste contexto, as respostas alimentares adversas não podem ser atribuídas a um único fator isolado. Elas emergem da convergência entre integridade da barreira intestinal, composição da microbiota, memória inflamatória, regulação epigenética e capacidade adaptativa do sistema imune. Experiências prévias de inflamação intestinal, disbiose ou estresse metabólico podem deixar marcas em células imunes, predispondo respostas exacerbadas a estímulos alimentares futuros. A epigenética transgeracional amplia ainda mais essa compreensão ao demonstrar que modificações epigenéticas adquiridas podem ser transmitidas entre gerações, mesmo na ausência de mutação do DNA. Traumas nutricionais, inflamatórios ou emocionais vivenciados pelos pais podem influenciar a programação imunológica e metabólica dos descendentes,
ou dando padrões de tolerância ou sensibilidade alimentar. Esse fenômeno ajuda a explicar por que determinadas intolerâncias parecem herdadas, mesmo quando não existe exposição direta a fatores ambientais clássicos. Sob essa perspectiva integrada, a intolerância alimentar pode ser compreendida como a expressão de um sistema biológico em estado de alerta adaptativo. O organismo rejeita alimentos específicos quando a combinação de memória imunológica, padrões epigenéticos e sinais metabólicos indica risco à homeostase. Ao se ampliar essa leitura para além do plano estritamente fisiológico, observa-se que o comportamento alimentar também reflete processos de autorregulação emocional e cognitiva. A relação com o alimento envolve circuitos neurais associados à recompensa, ao estresse e ao autocontrole. Alterações na regulação dopaminérgica e serotonérgica influenciam as escolhas alimentares e a capacidade de planejamento, disciplina e gestão emocional. A disciplina alimentar, por sua vez, associa-se a maior estabilidade neuroendócrina com regulação mais eficiente de cortisol, insulina, grelina e leptina, refletindo-se em maior clareza mental e resiliência emocional. Escolhas alimentares conscientes podem ser compreendidas como um treinamento contínuo de autorregulação, cujos efeitos extrapolam o metabolismo e alcançam dimensões emocionais e comportamentais. Alimentos que geram desconforto físico ou emocional funcionam como sinais de alerta do organismo, indicando desequilíbrios internos que demandam atenção e reorganização. Essa leitura encontra paralelos em tradições espirituais antigas, nas quais a disciplina e o autocontrole são associados à saúde, à sabedoria e à integridade do ser. Sensibilidade e intolerâncias alimentares se configuram como expressões de um sistema integrado que busca preservar coerência interna. Essa compreensão prepara o terreno para o conceito de jejum vibracional, no qual a restrição alimentar passa a ser interpretada como uma linguagem de autorregulação do corpo, da mente e da experiência humana diante da sua própria história. Intolerância alimentar como um mecanismo de proteção e reorganização da consciência. As intolerâncias alimentares costumam ser interpretadas de forma reducionista, restritas a déficits enzimáticos, disfunções metabólicas ou respostas imunológicas inadequadas. Essa abordagem descreve corretamente parte do fenômeno, mas não esgota sua complexidade. Quando analisada em um nível ampliado de organização biológica, a intolerância pode ser compreendida como um mecanismo adaptativo de relação do sujeito com a própria vida. A recusa orgânica a determinados alimentos reflete um limite adaptativo do sistema diante de padrões que já não podem ser integrados sem prejuízo à sua integridade. Processos inflamatórios, dor, congestão ou fadiga funcionam como marcadores fisiológicos de saturação funcional. Esses sinais indicam que determinados estímulos físicos e informacionais ultrapassaram a capacidade de assimilação do organismo. Esse processo impõe a interrupção de automatismos alimentares consolidados ao longo da história individual e familiar. Alimentos associados à memória afetiva, como o pão, o vínculo à infância, o leite relacionado ao cuidado materno, ou o doce associado ao pertencimento, passam a carregar um peso biográfico que o organismo não consegue mais metabolizar. A resposta fisiológica obriga a revisão desses vínculos, inscrevendo-se no corpo como um processo de reorganização da narrativa pessoal. A restrição imposta pela intolerância gera uma condição de redução de estímulos metabólicos contínuos. Essa redução diminui a sobrecarga inflamatória e favorece maior sensibilidade funcional. O organismo menos demandado por compensações constantes passa a operar com maior clareza regulatória. Do ponto de vista bioquímico, essa condição ativa mecanismos adaptativos conhecidos, como a intensificação de processos de renovação celular e a reorganização da microbiota intestinal. E, claro, ajuste no metabolismo energético. Esses fenômenos sustentam a regeneração tecidual
e acompanham alterações favoráveis no estado emocional e cognitivo, incluindo maior estabilidade, vitalidade e clareza mental. Em níveis mais sutis dessa organização, são reduzidos os ruídos fisiológicos e se amplia a capacidade de autorregulação do sistema. O corpo torna-se mais responsivo a sinais internos e externos, operando com maior precisão adaptativa. Sob essa perspectiva, a intolerância configura uma aliança funcional entre corpo e consciência. Esse mecanismo reduz a exposição a estímulos incompatíveis e torna visíveis padrões familiares e históricos que exigem revisão. A exigência de escolhas mais conscientes desloca o sujeito de comportamentos automáticos para decisões reguladas pela percepção do próprio limite. A experiência inicialmente interpretada como perda, a impossibilidade de consumir alimentos carregados de memória e afeto, revela-se um processo de depuração biológica e simbólica. A mesa assume a função de espaço decisório, interrompendo ciclos de repetição inconsciente. A recusa orgânica comunica a necessidade de outra forma de nutrição, mais compatível com a integridade atual do organismo. Reestruturar a relação com o alimento implica em reorganizar a relação com a própria vida. A consciência atua como operador de ruptura de padrões herdados e como eixo de criação de novas formas de vínculo com o corpo e com o ambiente. A epigenética demonstra que a expressão gênica é modulada por sinais ambientais, incluindo estados emocionais e contextos relacionais. A experiência subjetiva associada ao alimento, como presença, tensão ou segurança, atua como sinal simbólico capaz de influenciar vias inflamatórias, metabólicas e regulatórias. Comer em estado de consciência constitui uma intervenção direta nos processos de modulação epigenética. As células respondem a contextos interpretados como segurança ou ameaça. Estados internos de coerência favorecem a eficiência digestiva e a tolerância imunológica. Estados de tensão sustentam a ativação de respostas defensivas e comprometem a adaptação fisiológica. Padrões de compulsão ou restrição alimentar frequentemente se inscrevem em dinâmicas transgeracionais, marcadas por escassez, perda ou insegurança. A introdução da consciência no ato alimentar torna esses padrões perceptíveis e passíveis de reorganização. Cada refeição opera como um ponto de atualização do campo familiar em direção a maior coerência biológica. O comer consciente pode ser compreendido como prática integradora. O corpo interpreta estados internos e contextos ambientais, ajustando sua fisiologia à experiência alimentar. A alimentação atua como um processo de comunicação entre níveis distintos de organização da vida. A consciência reposiciona o alimento no ápice da hierarquia biológica, um sistema portador de informação que articula metabolismo, significado e a inteligência organizadora. Relação com as intolerâncias alimentares. A resposta diversa do organismo a determinados alimentos resulta da interação entre a memória celular, programação epigenética e organização da microbiota intestinal. Quando esses sistemas convergem para um estado de vigilância imunológica, certos estímulos alimentares passam a ser reconhecidos como incompatíveis com a estabilidade interna. Do ponto de vista biológico, essa incompatibilidade se expressa pela ativação de vias inflamatórias e imunológicas, indicando sobrecarga metabólica ou falha nos mecanismos de tolerância. A microbiota intestinal exerce papel central nesse processo ao modular a permeabilidade da mucosa, a sinalização imune e a produção de mediadores neuroativos que influenciam o comportamento, humor e capacidade adaptativa do organismo. Além desse nível fisiológico, a resposta alimentar pode ser analisada como um fenômeno de integração sistêmica. Estados inflamatórios persistentes, disfunções metabólicas e alterações neuroendócrinas afetam a percepção corporal global, influenciando a forma como o organismo discrimina estímulos seguros daqueles que comprometem sua estabilidade funcional.
Sob uma leitura bioenergética e espiritual, essa discriminação reflete limites operacionais do organismo. Alimentos que intensificam estados de desorganização fisiológica tendem a provocar sinais de aversão, fadiga ou desconforto, funcionando como mecanismos de contenção e autoproteção. Textos bíblicos que tratam da distinção entre o que é apropriado ou não para ser internalizado podem ser compreendidos nesse contexto como expressões simbólicas dessa mesma lógica regulatória. A necessidade de discernimento sobre aquilo que se incorpora, seja no plano físico, psíquico ou espiritual. Assim, intolerâncias e sensibilidades alimentares devem ser interpretadas como manifestações de um sistema que opera por critérios finos de preservação da integridade. Quando respeitadas e compreendidas, essas respostas podem favorecer a reorganização interna, alinhando o cuidado com o corpo, a estabilidade emocional e a coerência existencial. Fundamentos biológicos e epigenéticos, memória inflamatória, desbiose e sensibilidades adquiridas. A resposta inflamatória não se encerra com a resolução clínica do estímulo que a desencadeou. Evidências em imunologia demonstram que exposições inflamatórias repetidas ou prolongadas podem induzir estados de memória funcional no sistema imune, caracterizados por limiares de ativação reduzidas e respostas amplificadas frente a estímulos subsequentes. Esse fenômeno, descrito como memória inflamatória, modifica de forma duradoura o modo como o organismo reconhece e reage a antígenos ambientais e alimentares. No trato gastrointestinal, essa memória inflamatória encontra na microbiota intestinal um elemento central de modulação. Episódios de desbiose, especialmente quando recorrentes ou mal resolvidos, alteram a composição bacteriana, a produção de metabólitos imunorregulatórios e a integridade da barreira epitelial. A redução de micro-organismos produtores de ácidos graxos de cadeia curta compromete mecanismos de tolerância oral, favorecendo um estado de ativação imune basal e persistente. Esse ambiente inflamatório de baixo grau condiciona a aquisição de sensibilidades alimentares ao longo do tempo. Proteínas previamente toleradas passam a ser reconhecidas como estímulos de risco, não exatamente por sua composição intrínseca, mas pela forma como interagem com o sistema imunológico previamente treinado a responder de modo defensivo. A sensibilidade adquirida emerge como consequência de um sistema regulatório que perdeu plasticidade adaptativa. A desbiose não atua apenas no eixo imunológico. Alterações na sinalização microbiana influenciam a comunicação intestino-cérebro, modulando neurotransmissores, eixos neuroendócrinos e estados afetivos. Esse acoplamento entre inflamação intestinal e regulação neural contribui para a estabilização de padrões de reatividade fisiológica e comportamental, reforçando ciclos de hipersensibilidade. Assim, a memória inflamatória, desbiose e sensibilidades adquiridas constituem um sistema integrado de retroalimentação. A inflamação altera o ambiente microbiano, a desbiose sustenta a ativação imune e a sensibilização alimentar consolida respostas defensivas frente a estímulos cotidianos. Esse arranjo funcional não representa uma falha isolada, mas a expressão de um organismo que reorganizou seus critérios de tolerância a partir de experiências inflamatórias prévias. Compreender esse processo permite deslocar a abordagem das intolerâncias do foco exclusivo no alimento para a investigação de condições regulatórias que sustentam a resposta. A sensibilidade alimentar passa a ser entendida como marcador de história inflamatória, integrando a imunidade, microbiota e a adaptação funcional em um mesmo eixo. Memórias epigenéticas, intolerâncias alimentares e jejum como dispositivo de reorganização. As respostas alimentares observadas em quadros de intolerância e hipersensibilidade refletem estados regulatórios previamente estabelecidos, sustentados por marcas epigenéticas que modulam a resposta imunológica, metabólica e inflamatória ao longo do tempo. Evidências experimentais indicam que alterações na expressão gênica relacionadas à permeabilidade intestinal,
a produção de citocinas e a diferenciação de células regulatórias podem persistir mesmo na ausência de um estímulo original que as gerou. Esses registros funcionais criam um terreno fisiológico no qual determinados alimentos passam a ser reconhecidos como incompatíveis, pela forma como interagem com o sistema previamente sensibilizado. A microbiota intestinal atua como mediadora central desse processo. Sua composição influencia diretamente a tolerância imunológica, a integridade da barreira epitelial e a sinalização neuroendócrina associada à resposta ao alimento. Estados de disbiose tendem a amplificar reações inflamatórias e a reduzir a capacidade adaptativa do organismo frente a estímulos nutricionais específicos, reforçando padrões de rejeição já consolidados. Neste contexto, o jejum passa a operar como um dispositivo de reorganização sistêmica. A suspensão temporária de estímulos alimentares ativa vias celulares associadas à autofagia, à modulação imunológica e à reprogramação metabólica, criando condições fisiológicas favoráveis à revisão de padrões regulatórios estabelecidos. Evidências indicam que esse estado pode influenciar a expressão epigenética de genes envolvidos na inflamação e na tolerância imunológica, ampliando a plasticidade do sistema. Além dos efeitos bioquímicos, o jejum introduz uma interrupção deliberada dos circuitos de resposta automática ao alimento. Essa pausa funcional permite que o organismo reduza a carga inflamatória basal, reorganize a sinalização intestinal e restabeleça critérios mais precisos de reconhecimento do que pode ou não ser integrado, sem prejuízo à homeostase. Entre leituras simbólicas presentes em tradições antigas, a distinção entre o puro e o impuro pode ser interpretada como uma formulação arquetípica desse princípio regulatório. Nem todo estímulo é compatível com todos os estados internos. Sob essa perspectiva, a rejeição alimentar representa a expressão de limites funcionais necessários à preservação da integridade do sistema. Assim, intolerâncias alimentares podem ser compreendidas como manifestações de um organismo que opera critérios finos de seleção, baseados em sua história regulatória e em sua condição fisiológica atual. Quando reconhecidas e respeitadas, essas respostas passam a construir pontos de reorganização profunda, nos quais passado biológico, estado presente e direção adaptativa convergem. Evidências científicas sobre jejum, modulação imunológica e sensibilidades alimentares. Evidências científicas recentes indicam que diferentes protocolos de jejum, incluindo o jejum intermitente e períodos mais prolongados de restrição alimentar, promovem modificações relevantes na função imunológica. Estudos demonstram aumento relativo de linfócitos T regulatórios e redução da ativação de subproduções de T helper 2 diretamente envolvidas nas respostas alérgicas mediadas por IgE. Essa reorganização imunológica está associada à diminuição da produção de citocinas pró-inflamatórias, como a interleucina 4, interleucina 5 e interleucina 13, contribuindo para a atenuação da reatividade exacerbada a antígenos alimentares. O jejum também exerce efeitos significativos sobre a microbiota intestinal, elemento central na regulação da tolerância imunológica. A restrição alimentar estruturada favorece alterações no perfil microbiano com aumento relativo de bactérias produtoras de ácidos graxos de cadeia curta, especialmente o butirato. Esse metabólito desempenha papel fundamental na integridade de barreira intestinal, na modulação da inflamação local e na redução da permeabilidade intestinal, um fator reconhecido na fisiopatologia das sensibilidades e reações alimentares. No nível molecular, o jejum induz ainda alterações epigenéticas que afetam a expressão de genes envolvidos na regulação da inflamação, na função das células imunes e na manutenção da tolerância imunológica. Essa reprogramação epigenética contribui para uma resposta imune mais equilibrada, reduzindo a propensão de reações inflamatórias exacerbadas diante de estímulos alimentares. Do ponto de vista clínico, esses achados sugerem que protocolos de jejum, conduzidos de maneira criteriosa, podem atuar como estratégia complementar na modulação da hiperatividade imunológica e na promoção da homeostase intestinal.
Ao favorecer a integridade da barreira gastrointestinal, a reorganização da microbiota e o equilíbrio das respostas imunes, o jejum cria condições fisiológicas mais favoráveis à tolerância oral e à adaptação metabólica em indivíduos com sensibilidades alimentares. Esses efeitos, no entanto, devem ser compreendidos como parte de uma abordagem integrada, que considera a individualidade biológica, o contexto clínico e o acompanhamento profissional adequado. Herança e continuidade, memórias celulares. As células registram estados fisiológicos recorrentes do ambiente em que operam. Exposição prolongada a estresse, nutrição inadequada, trauma ou agentes infecciosos modificam mecanismos epigenéticos como metilação do DNA, acetilação de estonas e regulação por microRNAs, produzindo efeitos estáveis sobre a expressão gênica. No eixo alimentar, inflamação intestinal prévia, disbiose ou ativação imune repetida estabelecem marcas funcionais em células imunológicas, aumentando a probabilidade de respostas amplificadas a estímulos alimentares específicos. Heranças transgeracionais. Evidências em epigenética indicam que experiências adquiridas ao longo da vida, especialmente aquelas associadas ao estresse metabólico, inflamação ou trauma, podem ser transmitidas às gerações seguintes por meio de modificações epigenéticas nos gametas, sem alteração da sequência do DNA. Estados nutricionais e emocionais parentais influenciam a programação de sistemas regulatórios nos descendentes, incluindo mecanismos de tolerância imunológica e sensibilidade a determinados componentes alimentares. Memórias celulares, heranças transgeracionais e as intolerâncias alimentares. Evidências atuais em epigenética demonstram que a organização imunometabólica do indivíduo pode ser influenciada por modificações herdáveis na expressão gênica, independente de alterações na sequência do DNA. Processos como metilação do DNA, remodelação de estonas e regulação por microRNAs participam da programação funcional de sistemas envolvidos na tolerância alimentar, especialmente aqueles relacionados à permeabilidade intestinal e à ativação inflamatória. No contexto das intolerâncias alimentares, essas marcas epigenéticas contribuem para a definição de limiares de respostas do sistema imune. Reações exacerbadas à proteína como glúten, caseína ou compostos ricos em histamina refletem, em muitos casos, um estado regulatório previamente estabelecido, no qual o organismo reconhece determinados estímulos como incompatíveis com a sua capacidade atual de manutenção da homeostase. A microbiota intestinal integra esse processo como elemento funcional central. Sua composição inicial, influenciada por padrões alimentares maternos e familiares, modula a produção de metabólitos imunorregulatórios, como os ácidos graxos de cadeia curta. A reação dessas vias metabólicas compromete a tolerância oral e favorece a persistência de respostas inflamatórias de baixo grau, reforçando padrões de sensibilidade alimentar ao longo do tempo. Sob essa perspectiva, a intolerância alimentar deve ser interpretada como uma resposta seletiva, ancorada em camadas regulatórias herdadas e atualizadas continuamente pelo ambiente metabólico e imunológico. O organismo passa a operar com critérios mais restritivos de integração, sinalizando limites funcionais diante de estímulos específicos. A intolerância alimentar pode ser compreendida como uma resposta adaptativa do organismo diante de estímulos que excedem sua capacidade atual de regulação. Essa resposta resulta da interação entre fatores epigenéticos herdados, estado imunometabólico presente e integridade da barreira intestinal. Nessa condição, a rejeição ao alimento indica um limite funcional na capacidade de integração daquele estímulo específico.